E a terceira distribuição de vacina bivalente contra a Covid-19 aos municípios está sendo feita nesta quinta-feira pela Secretaria da Saúde. Com o lote de mais de 97 mil doses recebido pelo Estado no último final de semana, além da prioridade em atender idosos em instituições de longa permanência, a Secretaria de Saúde recomenda aos municípios a aplicação da bivalente em pessoas com 70 anos ou mais, conforme a disponibilidade em estoque. Para entender os benefícios e o que a vacina bivalente significa, convidamos a enfermeira Ana Zayons, que nos dará maiores esclarecimentos. Acompanhe. Já está em funcionamento aqui no Rio Grande do Sul a campanha de imunização bivalente contra a Covid-19. Mas tem surgido muitos questionamentos, muitas pessoas têm dúvidas do que é essa vacina e quem pode ser beneficiado com ela. E para trazer esses esclarecimentos, entender como essa campanha vai funcionar aqui em Erechim, nós convidamos a Ana Zayons, que é enfermeira e também responsável pelo setor de imunologia da Secretaria de Saúde, e ela vai nos dar essas orientações que são importantes. E é importante também você prestar muito atenção, saber qual é o seu momento exato e se você se enquadra no perfil de pessoas que devem fazer essa vacina. Ana, mais uma vez, bem-vinda. Olá, Sandra, muito obrigada pelo espaço. A gente tem ouvido nos últimos dias falar muito dessa campanha nacional que vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 27, porém aqui no estado ela já está em andamento, que é uma campanha de vacinação e uma vacinação bivalente. Mas o que é essa vacinação bivalente contra a Covid-19? Isso aí, Sandra. Então, o país, o Ministério da Saúde determinou como data de início da campanha 27 de fevereiro. O Estado do Rio Grande do Sul, em acordo com as comissões intergestoras, decidiu que iniciaria no dia 15 e Erechim seguiu o passo do Estado. Ainda na semana passada, iniciamos a vacinação com o imunizante Pfizer bivalente, que é um imunizante que oferece proteção contra as variantes Ômicron. Esse que é o diferencial da vacina bivalente. Então, essas cepas todas que surgiram, esse imunizante ele tem o poder de controlar elas. Isso, oferecer imunidade a essas variantes, Então, seguindo a orientação do Estado, o município de Erechim iniciou a vacinação da população idosa que reside em instituição de longa permanência. Erechim são 3, o Lar dos Idosos Jacinto Godoy, o Residencial Bem Viver e o Residencial Bela Vista. Nós temos aí, então, em torno de 200 idosos a serem vacinados, estamos vacinando ainda no dia de hoje, e mais os trabalhadores que atuam nessas instituições. Então, totalizando aí em torno de 350 pessoas a serem vacinadas. Algumas pessoas também dessa faixa etária acima dos 60, 70 anos, às vezes acabam tendo que ser hospitalizadas. Se não forem vacinadas, o hospital também terá essas vacinas disponíveis para vacinar esse público? Nesse momento, a vacina, nós estamos indo ao encontro das pessoas elencadas como público prioritário. Certo. Importante destacar que a vacina bivalente não está disponível nas unidades básicas de saúde, Porque é um grupo elencado, restrito, que tem que ser vacinado. A vacina que está disponível nas unidades básicas de saúde é a vacina monovalente, que é uma vacina importante, o seu esquema primário, as doses de reforço, para o público aí, para os bebês, para as crianças, para todo o público acima de 6 meses de idade. A vacina monovalente, então, ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde. E a vacina bivalente está concentrada, então, na vigilância em saúde e, seguindo as orientações do Estado, a gente vai ao encontro dessa população elencada como prioritária. Pois é, essas pessoas são idosos, gestantes, entra mais alguém nesse hall de privilegiados, digamos assim? Neste momento são estes, idosos que residem em instituições de longa permanência, que são os asilos, Certo. E os seus trabalhadores. Na sequência, o Estado, seguindo a orientação do Ministério, vai elencar os demais públicos, que são idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente, os imunocomprometidos, os indígenas e a população privada da liberdade. Esse público, ele é elencado porque é o público que tem o maior risco de adoecimento e óbito, seja pela sua condição de saúde ou
pela sua condição de convivência coletiva, né? Certo. Até então nós realizamos aí, aqui em Erechim, a gente pode dizer com toda certeza que essa vacinação foi importante para reduzir o número de óbitos e internações hospitalares. Porém, no forte da campanha, muitas pessoas procuraram. Atingimos, eu acho que 97%, 98% da população vacinada. Porém, após um período, as pessoas deixaram de fazer essas vacinas. É possível ainda retomar esse calendário vacinal, realizar essas vacinas, se manter imunizado, visto que já estamos daqui a pouco entrando numa nova estação e as doenças respiratórias acabam por aparecer? Sim, Sandra, toda dose aplicada ela é uma dose considerada. Certo. Então, sempre é oportuno o paciente procurar a unidade básica e receber a sua dose de conclusão do esquema primário ou dose de reforço. Lembrando que o que garante a proteção efetiva Sim. é o esquema completo, né? Os estudos comprovam que, passados 4 meses da última vacina, a quantidade de anticorpos diminui significativamente. Então, além do esquema primário, dose 1, dose 2, é importante que a população receba dose de reforço também, né? Ainda vivemos um estado de pandemia ou já estamos vivendo um estado de endemia? Em função da vacinação, nós temos uma condição controlada coletivamente, inclusive, né? Certo. Não temos, nesse momento, nenhuma internação, né? Estamos numa situação controlada e isso é fruto da vacinação. É verdade. O apelo também é para que as famílias levem as crianças para a vacinação, né? Especialmente agora que a gente inicia um ano letivo, que muitos bebês vão frequentar espaços coletivos, educação infantil, creche. É importante que esse bebê esteja protegido. Em uma população de muitos vacinados, aquele que não está vacinado é o que se torna mais vulnerável, né? E explicar às famílias que nós não tivemos nenhum evento adverso relacionado à vacinação em crianças, porque como existem muitas notícias falsas, né, pode criar uma insegurança por parte do pai, da mãe, em levar o filho para a vacinação. Mas tranquilizar as famílias que é uma vacina extremamente segura, tranquila, né, e que está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Em função do custo da vacina e da otimização do produto, nós criamos uma agenda. Então, as crianças precisam deixar o nome, o telefone, na unidade básica de referência, e a equipe de vacinação entra em contato e chama as famílias no dia da abertura do frasco. O frasco de vacina é multidose, né, tem mais do que uma dose, e ele tem uma validade depois de aberto. Então, a fim de usar bem o produto e não desperdiçar, né, se faz esse agendamento. Pois é, e na vacina bivalente também está tendo todo esse cuidado para não desperdiçar doses, né? Todas estão sendo calculadas com o número de idosos em asilo para que não se desperdice doses. Isso. Como esse público é um público que a gente já tinha como previsto, né? Sim. A gente já vai com a quantidade específica e vacina essa população. Está apto a receber a vacina bivalente o idoso institucionalizado e o trabalhador dessa instituição que completou o esquema primário há mais de 4 meses. Né? Então, aquele idoso que porventura não tenha completado o esquema primário, é importante que ele faça o esquema primário, senão não está apto a receber a vacina bivalente. Até agora, as pessoas que tomaram a vacina da Covid, e eu também tomei, tive um pouco de febre, mal-estar, e que deixa a gente prostrado por 1 ou 2 dias e dá um pouquinho de medo, de insegurança de fazer a outra dose. Na bivalente também tem esses sintomas, principalmente a Pfizer, que foi a que eu tomei e me deu reação. Essa clínica que as pessoas referem pós-vacina, de sentir uma febrezinha, um mal-estar, é sinal de que o sistema imunológico foi ativado. Opa, que coisa boa! Né? E isso é um bom sinal, é sinal de que essa vacina produziu uma mobilização no sistema imunológico. Então, a gente sempre espera que pós-vacinação tenha, né, essa clínica. Não tivemos, iniciamos na quarta-feira da semana passada e não tivemos nenhum registro de efeito adverso a ser considerado com a vacina bivalente.
Aqui no estado foram 18 coordenadorias e o montante de vacinas já distribuídas chegou a 355 mil. Quantas doses Erechim recebeu? Quantas vocês têm sob controle, já que chega na Secretaria de Saúde do Estado para depois ser repassada para o município? Isso, essas vacinas elas são conservadas em ultra freezer, então elas passam por um processo de descongelamento e elas têm uma validade de uso. Então, a distribuição sempre é de forma escalonada. A primeira remessa chegou então na semana passada e foram 324 doses. Mas a gente já tem a notícia de que receberá, na sequência, maiores quantitativos a fim de atender todo esse público que foi definido aí pelo Ministério da Saúde. Provavelmente na semana que vem esse número de vacinas ele seja ampliado, visto que a campanha ela começa a ser em nível de Brasil e os recursos do próprio Ministério da Saúde acabam se ampliando para essa cobertura? É a expectativa que a gente tem e que também já foi anunciada pelo Estado, né? Erechim tem, então, em torno de 340 idosos e trabalhadores de instituição de longa permanência a serem vacinados. E, na sequência, a gente, seguindo a orientação do Estado, abrirá para os demais públicos contemplados. Então é bom que a gente até peça um pouco de calma para os idosos, para esse público aí que está ansioso esperando essa vacina bivalente, que no tempo certo todos serão comunicados o seu momento de tomar a vacina? Exatamente, né? Porque a vacina ainda não está disponível em unidade básica de saúde. Sim. E isso pode criar um desconforto de alguém procurar a unidade básica, a vacina ainda não está lá. Né? É justamente porque são grupos prioritários e o repasse de vacina também é escalonado. Então, utilizaremos, sem dúvida, os meios de comunicação para divulgar e fazer o apelo para a população procurar a vacina, então. E já podemos também lembrar a população de que nos próximos dias, ou quem sabe no próximo mês, já teremos também novidades sobre a vacina da gripe, essa vacina que é tão esperada por muita gente que gosta de estar imunizado. Além da Covid, é importante também unir essa vacina da gripe. Muito importante. Então, normalmente, antes de abril, já há o anúncio da campanha de vacinação anual da influenza e é importante, sim, que a população já esteja aí com a sua carteira de vacina em mãos, a fim de procurar, então, por essa proteção muito importante. Ana, eu quero te agradecer por estar aqui falando dessa vacina bivalente, que é tão importante, e pedir também para a população que espere o seu momento ideal de fazer a vacina. Não acredite em fake news. Se tiver dúvida, procure a Secretaria da Saúde, pode ligar lá, tem uma equipe toda pronta, preparada, instruída para dar toda a informação dessa vacina e no momento certo fazer a vacina, né? Isso, o recado final é esse, né? Que havendo dúvidas, a população acesse a sua unidade básica de saúde de origem, tenha aí um diálogo em sala de vacina com a enfermeira e dilua suas dúvidas, né? E também que a população tenha uma adesão adequada aí ao esquema da monovalente, que é uma vacina importante, Com certeza. que nos colocou nessa situação de controle, de adoecimento e agravamento da Covid, né? E a gente também tem que estar ciente que, infelizmente, nós vamos ter que conviver com a Covid. Não vai se eliminar 100%. Exato. E a nossa principal arma contra o coronavírus tem sido a vacinação. Obrigada por estar aqui, sempre à disposição quando a gente precisa. Muito obrigada.